A paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a cada um de vocês. Uma boa tarde na gloriosa paz do Senhor para todos vocês que estão aí nos ouvindo, que vai ver esse vídeo. Eu não sei que horas você vai ver esse vídeo, mas eu desejo que Deus abençoe muito a sua vida quando você for ver esta palavra, que o Senhor possa tocar profundamente no seu coração, amém? O nosso objetivo aqui é falar do amor de Deus, é transmitir a bênção do Senhor para o seu coração, que o Senhor Jesus venha te abençoar com esta palavra. Estamos aqui porque eu estou aqui nesse vídeo porque eu sou um porta-voz do Senhor, para estar falando com você do amor do nosso Deus, da palavra de Deus. Nossos amigos aí do YouTube nos pediu que fizéssemos a parte 2 do vídeo de Mardoqueu. Gostaram muito, graças a Deus, que as reflexões têm surtido assim um efeito. As pessoas têm gostado da palavra, das mensagens, e foi pedido que fizéssemos então a parte 2 do livro de Mardoqueu. E nós vamos fazer então, atendendo os nossos amigos, nossos irmãos aí do YouTube. Eu sempre gravo aqui no meu quarto, porque aqui é mais restrito. Na sala sempre passa gente na frente, não tenho onde colocar minha Bíblia, porque eu ainda tenho que comprar uma escrivaninha para mim. Eu vou comprar para deixar aqui no meu quarto. Aí vai ficar melhor para mim fazer meus vídeos, quando eu for fazer assim de reflexão, porque aí eu vou ter minha escrivaninha. Mas eu ainda não tenho, então eu uso aqui a cômoda aqui do meu quarto, onde eu coloco minhas coisas aqui, meu celular, minhas bíblias, minhas coisas que eu uso para fazer reflexão bíblica. Então, fica melhor para mim aqui, por isso eu faço aqui. Mas vamos lá para o que interessa, que é a palavra de Deus, né? E já convido você, que não é inscrito no meu canal, para você me dar uma força aqui no meu canal. Já vai aí se inscrevendo, ativa aí o sininho das notificações, que é muito importante para mim. Você vai estar me ajudando muito aqui no meu canal. E comenta o que você achou sobre a mensagem, deixa o like no vídeo, se inscreva. É muito importante para mim, compartilha, vamos aí um ajudar o outro, né? Estamos aqui para ajudar e ser ajudado. E é um ministério que Deus tem me dado. Eu gosto muito de pregar a palavra de Deus. Eu sou uma levita também, gosto muito de louvar. Então vamos fazer a obra de Deus enquanto é tempo, porque virá tempo que não tem mais tempo de fazer a obra de Deus. Muitos têm tempo e não faz, né? E o Senhor está chamando para que nós possamos pregar a palavra de Deus em tempo e fora de tempo. Vamos então para a leitura da palavra de Deus. Hoje a gente vai ler em Esther capítulo 5. A gente vai falar sobre o banquete de Esther e sobre o livramento que Deus deu para a rainha Esther, né? Foi um grande livramento para ela e para o seu povo, o povo judeu. Então vamos embora lá para a mensagem da palavra de Deus. Aqui em Esther, no capítulo 5, diz assim: Esther entra na presença do rei e convida-o e a Amã para 2 banquetes. Sucedeu, pois, que ao terceiro dia Esther se vestiu de seus vestidos reais e pôs-se no pátio interior da casa do rei, de frente do aposento do rei. E o rei estava sentado sobre seu trono real, na casa real, de frente da porta do aposento. Sucedeu que, vendo o rei e a rainha Esther, que estava no pátio, ele alcançou graça. Ela alcançou graças aos seus olhos, e o rei apontou para Esther o cetro de ouro que tinha na mão, e Esther chegou e tocou na ponta do cetro. Então lhe disse: Que é que tens, rainha Esther? Qual a tua petição? Até metade do reino te dará.
E disse Esther: se bem parecer bem ao rei Amã, ao rei e Amã, hoje, ao banquete que lhe tenho preparado. Ela convidou o rei e Amã para um banquete, né, que ela estava preparando. Então disse o rei: fazei apressar a Amã que cumpra o mandado de Esther. Vindo, pois, o rei e Amã ao banquete que a rainha Esther tinha preparado, disse o rei a Esther no banquete do vinho: qual a tua petição se te dará, e qual é o teu requerimento que se fará ainda até metade do reino? Então respondeu Esther e disse: minha petição e requerimento é, se achei graça aos olhos do rei, se bem parecer ao rei conceder-me a minha petição e outorgar-me o requerimento, venha o rei com a mão ao banquete que lhe hei de preparar amanhã, e farei conforme o mandado do rei. Então saiu Amã naquelas dia alegre, de bom ânimo, porém, vendo Amã a Mardoqueu na porta do rei, que não se levantara nem se movera diante dele, então Amã se encheu de furor contra Mardoqueu. Amã, porém, se refriou e veio à sua casa e enviou e mandou vir os seus amigos de Zeres, sua mulher, e contou-lhes a Amã a glória das suas riquezas, a multidão dos seus filhos e tudo que o rei tinha engrandecido, aquele que tinha exaltado sobre os príncipes dos servos do rei. E disse mais Amã: tampouco a rainha Esther ninguém fez vir ao rei que tinha preparado, senão a mim, ao banquete que tinha preparado, senão a mim. Também para amanhã estou convidado para ela, juntamente com o rei. Porém, tudo isso não satisfez. Tudo isso não me satisfaz, enquanto vê Mardoqueu assentado na porta do rei. Então disse Zeres, sua mulher, e todos os seus amigos: façam uma forca de 50 côvados de altura, e amanhã dizei ao rei que enforquem nela Mardoqueu. Então entra alegre com o rei ao banquete. E este conselho bem pareceu a Amã, e mandou fazer a forca. Nós lemos todo o texto de Esther, capítulo 5. E vamos então meditar um pouco para a nossa meditação, para aprendermos juntos sobre a palavra de Deus. Bom, gente, nós vemos aqui que Amã se engrandeceu muito. Ele ficou muito exaltado porque foi convidado para o banquete da rainha. Então nós vemos aqui que Amã foi logo contar para a sua família, né, que a rainha Esther havia convidado ele para um banquete e que ele era o tal mesmo, ele era o cara. Então ele foi lá e falou com os amigos, com a família dele: que até que eu fui convidado para um jantar restrito da família, só eu, o rei Assuero e a rainha Esther, que amanhã eu vou estar lá. Mas ele ainda questionou: só que eu não gosto de ver Mardoqueu na porta do palácio, porque Mardoqueu sempre estava por ali na porta do palácio, sempre ali cuidando dos seus afazeres. Só que Mardoqueu era bem diferente de Amã, né? Porque Mardoqueu trazia o Deus vivo com ele, servia ao Deus vivo. Mardoqueu não se curvava diante de Amã e nem de deuses estranhos nenhum. Mardoqueu servia o Deus vivo. E isso causava uma fúria muito grande em Amã, porque Amã sempre queria que Mardoqueu prestasse continência para ele. Então, ele falou para a sua família, né, que estava feliz porque tinha sido convidado para o jantar, mas não sabia ele que nesse jantar é que ia sair a sua sentença de morte, porque o salário do pecado é a morte. E Amã vinha tramado muitas coisas. Amã, ele vinha com um nariz muito alto, ele era um cara muito exaltado, muito exibido, muito arrogante, muito chato, e ele plantou para colher o que
não foi semente boa, foi semente muito ruim. E Mardoqueu permanecendo na humildade ali, ele só queria um lugar ali para ficar junto da sua sobrinha e para cuidar, porque ele havia cuidado daquela menina desde quando ela foi entregue para ele. E ele queria estar ali no palácio para estar perto, para proteger. Ele não sabia o que poderia acontecer com sua sobrinha naquele palácio, então ele estava ali. E ele conseguiu entrar para o palácio. Quando ele disse que sabia ler e escrever, quando ele disse que sabia até falar em outras línguas, Mardoqueu era muito inteligente, falava até outros idiomas. Então o rei ficou maravilhado quando soube que havia ali uma pessoa que sabia ler, que sabia falar em outras línguas, e colocou Mardoqueu para dentro do palácio. E a rainha Esther estava passando por um processo muito terrível. Ela foi levada para ali sendo judia, ela não queria revelar para o rei sua originalidade, ela tinha medo do que pudesse acontecer com ela e com seu povo. E quando Amã já soube, já foi logo fazer a tramóia, né? Amã queria, porque queria que o povo judeu fosse todos mortos, e também junto com a rainha e também com Mardoqueu. Ele queria que a matança de todo o povo de Deus. Mas é duro, duro é para quem se levanta contra a igreja de Deus, contra ungidos de Deus. Não podemos, se nós sabemos que uma pessoa tem uma promessa, se nós sabemos que uma pessoa é ungida, se Deus ungiu aquela pessoa, o que nós temos que fazer? Preservar a imagem daquela pessoa. Não fazer nada contra aquela pessoa, porque o mal que a gente fizer com uma pessoa que tem promessa sobrevirá sobre a própria pessoa. E Amã não pensava assim. Amã não acreditava no Deus vivo que estava na vida de Mardoqueu. Então Amã só pensava que ele ia vencer. Que ele ia vencer Mardoqueu com a maldade. Ele tramava coisas contra Mardoqueu às escondidas, contra o povo de Deus, o povo judeu. Ele queria que o rei Assuero assinasse uma carta decretando a morte de todos os judeus, e ele conseguiu fazer isso tudo por detrás. Ele conseguiu juntar tropas, ele conseguiu juntar com autoridades daquela época, ele conseguiu essa carta, ele pensou que era só o rei assinar e pronto, já estaria com a vitória na sua mão, que aí ele ia tirar Mardoqueu do palácio, que ele ia matar ele, pensou que conseguia matar ele, mas quem tem promessa não morre, né? O nosso Deus é assim. Se você vê aí uma pessoa aí tramando contra um ungido de Deus, você tem medo ainda. Não participa não, não participa não, porque a conta vai vir para aquela pessoa que fez o mal com quem tem promessa de Deus. Tem uma outra passagem na Bíblia que a gente sabe, né? Daquele que era calvo, ele estava subindo, aquelas crianças ficou chamando ele de calvo, e quando saiu aquelas ursas lá do mato, matou aquelas crianças, quando aquele profeta orou. Então nós temos que ter cuidado, não mexer com pessoas que têm promessa, não participar de maldades com pessoas que têm promessa, nem com ninguém. Eu não tenho inimigo, graças a Deus, nem aqui na minha cidade, nem em lugar nenhum. Eu trabalho unido com meus irmãos, onde eu passo, porque eu vou para a igreja, eu já sou assim evangélica desde 6 anos de idade. Eu vou contar um pouquinho só da minha história para vocês, porque num outro vídeo eu vou fazer uma biografia da minha vida e vocês vão conhecer melhor a minha vida. Vou contar a minha trajetória em outro vídeo, porque a história é longa, não dá para falar aqui tudo aqui, porque hoje nós estamos falando sobre o banquete da rainha, né? Mas, hein, irmãos, eu nasci num lar bem abusivo. Meu pai era alcoólatra, batia muito na minha mãe. Aí minha mãe se separou do meu pai, veio aqui para Minas Gerais. Lá no Rio de Janeiro, eu já ia para a igreja com meu avô. Meu avô era um servo de Deus, então eu já tenho esse chamado desde do ventre da minha mãe. Na minha casa ninguém não era crente, minha mãe não era crente,
Na época, meu pai também não. O meu pai chegava bêbado, 10, meia-noite em casa, batia na minha mãe. Minha mãe saía correndo com a roupa cheia de sangue para dar parte na delegacia. E aí ela ia para a casa do meu avô, ficava na casa do meu avô uns tempos, depois acabava voltando para meu pai de novo. E eu vivia assim, mas graças a Deus, que Deus sempre me guardou, Deus sempre me protegeu, sempre debaixo das suas asas, sempre Deus me guardou. E aí eu fui crescendo, a minha mãe veio para aqui eu fui para a igreja também e fico firme com Jesus, eu nunca larguei meu Deus. Todos os lugares que eu passo para somar com mais umas pessoas que estão ali. Eu quero trabalhar, quero ajudar, mas nunca se levantando contra ninguém, nem contra pastor nenhum. Meus pastores que eu já tive, todos já me tiveram como uma filha, todos me tratavam como uma filha, para a glória e a honra, para a glória e a honra do nome do Senhor. Todas as igrejas que eu congreguei, meus pastores me tratavam como filho. Sempre me trataram assim com muito carinho, minha família também. Então, Mardoqueu, gente, vamos voltar para a leitura. Ele estava ali no palácio somente para ficar perto da sua filha, e também quando Mardoqueu começou a ver uma conspiração ali, uma tramóia contra o seu povo, que era o povo judeu, contra a sua sobrinha, que era a rainha Esther. Então, Mardoqueu começou a fazer um propósito de jejum. Ele orava, jejuava, ele orava, ele jejuava, ele orava, ele jejuava para que as muralhas caíssem por terra. E cai, hein? Quando nós oramos, cai sim. Toda muralha cai por terra. Porque nada pode com o poder da oração. Então Mardoqueu buscava Deus com a rainha Esther, e a rainha Esther fez um propósito longo de jejum e oração, e ficou ali dentro do quarto buscando, naquele tempo que o rei estava ausente dela. Então chegou o dia em que ela se apresentou ao rei. A palavra de Deus aqui diz, no versículo 8, que o rei procurou a rainha e disse assim: se achei favor perante o Senhor, se bem parecer ao rei conceder minha petição e cumprir o meu desejo, venha com a mão ao banquete que lhes hei de preparar amanhã. Então farei segundo o rei me concede. Então a rainha preparou primeiro o banquete, depois a rainha preparou o segundo banquete. E no segundo banquete, o rei torna a falar com a rainha. Disse mais, aqui no versículo 12, diz assim: disse mais Amã, a própria rainha Esther: a ninguém fez vir com o rei ao banquete que tinha preparado, senão a mim também. Para amanhã estou convidado para com ela juntamente com o rei. Amã estava pensando que o banquete era para honrar ele, né? Era para ele se sair mais uma vez vitorioso. Ele pensou que nesse banquete, ele pensou que conseguia derrotar o judeu Mardoqueu. Porém, tudo isso não me satisfaz enquanto vi o judeu Mordecai assentado à porta. Ele não gostava de ver o judeu no palácio. O Mardoqueu, ele não gostava de nenhum judeu. Então lhe disse Zeres, a sua mulher e todos os seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de alturas, e pela manhã diz ao rei que nela enforquem Mordecai. Então entra alegre com o rei ao banquete e dê a sugestão. E foi bem aceita por Amã, que mandou levantar uma forca. Então Amã levanta uma forca, faz uma forca, e ele pensa que quando falar o rei, tudo que ele já estava, que o inimigo já tinha colocado na sua mente para o rei então ia assinar o decreto, e todos os judeus iam morrer, e Mardoqueu também. Então vamos aqui ver aqui. No versículo 7 diz assim: veio, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, e no segundo dia, durante o banquete do vinho, disse
o rei a Ester: qual a tua petição, rainha Ester? Se te dará o que te desejas cumprir, se ainda que seja metade do reino. Então respondeu a rainha Ester e disse: perante ti, ó rei, achei favor. Se bem pareceu o rei, desse-me por minha petição a minha vida, e pela a minha petição, a minha vida, e pelo meu desejo, a vida do meu povo. A rainha pediu então que o rei libertasse a ela e o povo dela, coisa que o rei ainda não estava sabendo dessa tramóia de Amã. Porque fomos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem, aniquilarem de vez, se ainda como servos e como servas tivessem vendido. Calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse à rainha Ester: quem é este? Onde está esse cujo coração extingou fazer assim? Respondeu Ester: o adversário inimigo é o mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, levantou do banquete do vinho, passou para o jardim do palácio. Amã, porém, ficou para rogar por sua vida a rainha Ester, pois viu que o mal contra ela já estava determinado pelo rei, contra ele. Tornando o rei do jardim do palácio, à casa do banquete do vinho, Amã tinha caído sobre o divã e se achava Ester. Então disse o rei: acaso teria ele querido forçar a rainha perante mim na minha casa? Tentando o rei, disse essas palavras, cobriram o rosto de Amã. Então disse Abona, um dos seus eunucos que servia ao rei: eis que existe na casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falara em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para Mordecai. Então o furor do rei se aplacou. Glória a Deus, vemos aqui a vitória de Ester, a vitória de Mardoqueu. Glória a Deus, eu me alegro muito em ver. Eu gosto muito dessas passagens bíblicas. Eu sei que vocês também gostam, porque eu vi lá no comentário do outro vídeo as pessoas falando que amam essa passagem. Gente, isso é muito lindo. Nós vemos aqui a vitória sobre o povo, a vitória sobre Amã, a vitória do povo de Deus. A Ester, quando contou para o rei ficou no furor, levantou do vinho, diz a palavra de Deus, passou pelo jardim irado. Ele disse: quem é que se levantou contra a rainha? Quem é que está tramando tudo isso contra a mulher que eu amo? Ele pensou, né? Loucura. Nessa hora, o rei já estava completamente apaixonado pela rainha Ester. Sabe por quê? Porque o Senhor faz assim. Uma menina órfã, que não tinha pai, não tinha mãe, criada na casa do tio, que graças a Deus, Deus colocou um tio profeta abençoado para cuidar daquela menina. E dali ela saiu para o palácio para ser rainha. Quem faz isso? Somente o nosso Deus faz isso. É por isso que não podemos desacreditar dos nossos sonhos. Sonhe, 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 sonhe como José. Sonhe como José sonhou. José, quem era José? Um preso lá no Egito, um condenado por uma falsa acusação que fizeram contra ele no palácio. Mas ele deixou de sonhar na prisão? Não deixou, continuou sonhando. E o que aconteceu? Foi tirado de lá para ser o governador do Egito, porque ele ia alimentar a família dele quando viesse a seca, a fome. Quem procurou ele para poder comprar comida? Seus próprios irmãos. Não desista dos seus sonhos. Não desista nunca dos seus sonhos. Ouse sonhar, ouse buscar, ouse clamar, ouse orar, ouse pedir. Nosso Deus tem um tesouro aberto para nos dar. Ele é o dono da sabedoria, Ele é o dono de tudo, dos tesouros da terra. Tudo está no controle de Deus e quando Ele quer, Ele faz. Abraão foi próspero. Várias pessoas na Bíblia. Tudo que Deus faz está bom para nós. Mas se Deus quiser fazer mais, quiser nos dar mais,
e nos colocar, nos honrar de todas as maneiras, se vier de Deus, amém. Glória a Deus, o que vier de Deus é bênção. E nós vemos aqui um livramento muito grande, irmãos. O livramento do povo judeu, quando o rei Assuero ficou furioso quando soube dessa tramóia de Amã. E ele falou: quem ousou fazer isso? Quem ousou contra a minha esposa? E a Esther se revelou para ele. Foi o próprio Amã, o mau Amã. Ele tramou a morte de todos os judeus. Ele queria que você assinasse uma carta para que matasse meu povo e que levasse cativo, que fizesse tudo de ruim com meu povo. Então o rei Assuero se enfureceu e falou. Aí veio esse aqui, ó. Aí Deus usou aqui, ó. Aqui no versículo 9 também eu acho muito lindo também, que aqui disse Abona, um dos eunucos que serviam o rei: eis que existe na casa de Amã uma forca. Ele contou para o rei o que Amã estava tramando contra Mardoqueu. Existe na casa de Amã uma forca de 50 côvados de altura, que ele preparou para Mordecai, que falava em defesa do rei. Então disse o rei: enforcai-o nela. Enforcaram Amã na forca que ele tinha preparado para o judeu Mardoqueu. Não prepare forca para quem tem promessa. Não queira matar quem tem promessas. Sabe o que você faz? Honra quem tem promessa, porque aí o Senhor vai te honrar. Porque nós estamos lutando aqui por um céu. Nós não vamos ficar aqui. Nosso reino não é aqui. O nosso reino é no céu. Estamos aqui batalhando pela nossa salvação. Lá no céu é que vamos reinar de verdade com o Senhor. Ele será o dono de tudo. E nós estaremos ali reinando com Ele. Mas se nós ficarmos no caminho que Deus quer e fazer a vontade dEle, trabalhar junto com as pessoas na unidade do Espírito Santo, fazer a obra de Deus, é o que o Senhor quer. Então, gente, para concluir aqui a nossa reflexão, nós vamos deixar algumas coisas aqui, já estamos chegando para o final. Aprendemos que Deus faz um solitário habitar em família, porque Esther era órfã e se tornou rainha. Nós aprendemos, né? Que o nosso Deus é assim, pega o órfão, coloca em família. O solitário, a palavra de Deus fala que o solitário, ele habita em família porque o Senhor faz isso. Aprendemos que através de Esther, Deus deu grande livramento para o povo judeu. Deus usou a rainha Esther para ir lá para o palácio. Tudo foi pela permissão de Deus. E lá que ela rogasse junto com Mardoqueu, e o Senhor deu livramento para o seu povo. Aprendemos que a ganância e a arrogância levam à morte, como aconteceu com Amã. Aprendemos que a ganância e a arrogância levam à morte. Sonhar, sim. Sonhar os sonhos de Deus. Sonhar com Deus. Sonhar aquilo que Deus quer para nós. Não passar por cima de ninguém para conseguir nada. Porque senão vai resultar na própria morte da pessoa. Foi o que aconteceu com Amã. Aprendemos que Mardoqueu sabia ler e escrever. Mardoqueu era muito inteligente. Então, gente, essa é a nossa reflexão. Espero que vocês gostem. Brevemente estaremos com uma nova reflexão sobre a Bíblia. A gente vai ver um livro para a gente estar falando. Deixem comentários, likes aí no meu vídeo e vamos estar orando um pelo outro, amém? Orem por mim, pela minha vida, para que Deus venha me usar cada vez mais, tanto no louvor como nas mensagens. Eu estou pedindo muito a Deus para me ensinar a tocar também instrumentos, que eu gosto muito, compor canções. Vou começar a compor canções, minhas canções, em nome de Jesus eu vou começar a escrever algumas canções, então vocês oram por mim. Tenho me entregado para ser um instrumento na mão do meu Deus. E eu vou orar por você nesse momento, para que Deus venha abençoar sua casa, sua família, seus projetos, seus sonhos.
Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em sua presença nesse momento, nós te agradecemos por essa reflexão bíblica que o Senhor nos deu. Muito obrigado, a Deus, porque o Senhor falou através da sua palavra. Abençoa, meu Deus, a cada ouvinte que vai ouvir essa mensagem. Abençoa cada amigo aqui desta plataforma. Abençoa a cada um que for ouvir essa mensagem, meu Deus. Seja hoje ou amanhã ou depois, mas eu sei que o Senhor tem um propósito na vida de cada um. Entra agora na casa, ó Deus, daqueles que estão sofrendo. Se tiver enfermidade, vai curando agora em nome de Jesus, meu Deus. Olha, meu Deus, por essa pessoa que está aí passando problema financeiro, está com dívidas. O Senhor é o Deus da providência. Abençoa grandemente, Pai, as famílias, crianças, aquelas pessoas que sofreram com a enchente. Meu Deus, vai de encontro agora. Prepara, Senhor, o alimento para cada um, providências de Deus na vida delas. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Então, gente, tchau e até o próximo vídeo. Fiquem com Deus.